pessoal, como sempre, bem-vindos. Vocês são sempre muito bem-vindos. Mais uma vez aqui ao mais uma das minhas aulas aqui no meu canal de videoaulas. E agora caminhando para os finalmente dessa parte de álgebra linear, falando um pouco de aplicações de diagonalização de operadores. Eu separei 3 aulas, essas serão as 3 últimas aulas aqui, a princípio, para que relacionadas a essa quinta parte, tá? Relacionado à aplicação de diagonalização de operadores. O curso de álgebra linear em si, ele é muito mais rico do que eu apresentei para vocês. A gente não falou muitos assuntos, como assuntos que vão além, operadores simétricos, operadores hermitianos, formas canônicas de Jordan, forma racional, enfim, existem outros assuntos, né, teorema da representação de Riesz, existem outros assuntos atrelados à álgebra linear, que eu não trouxe aqui no canal, porque isso daqui vai um pouco além do que era o que eu estava prevendo aqui para o meu canal de videoaula. Se tiver futuramente, vai ser só para um canal, uma playlist à parte, que eu vou chamar de Álgebra Linear 2, por exemplo. Não sei. Ok? Então, o básico da teoria, básico, entre aspas, né, da teoria eu já passei mais do que o suficiente, e agora eu quero passar algumas aplicações de diagonalização, que está dentro ainda dessa quinta e última parte aqui, para que vocês vejam algumas, digamos assim, situações matemáticas, tá? Não vão ser aplicações do mundo real, mas essa é a base de vários problemas que eu já vi em aplicações reais. Aplicações de genética, em relação com sanguínea, hereditariedade, enfim. Vários tipos de aplicações, controle de doença, usa a diagonalização de operadores. E óbvio que não vai ter como eu passar para vocês algo desse tipo em um vídeo de 40, 50 minutos que seja, porque isso é algo mais fundo. Às vezes são trabalhos de conclusão de curso, são dissertações de mestrado, partes de tese de doutorado, enfim, artigos publicados, são coisas um pouco mais pesadas. Mas eu quero dar para vocês pelo menos uma noção matemática de algumas aplicações. Outra área que é muito conhecida já hoje é a teoria espectral de grafos. A teoria de grafos é uma área da computação. A teoria espectral de grafos, ela juntou a álgebra linear com essa teoria de grafos e estuda-se autovalores de matrizes associadas a grafos, seja lá o que significa um grafo. Geralmente o pessoal da computação estuda mais essa parte. Então, estuda essa parte de teoria de grafos. Então, existem aplicações da álgebra linear. É claro que aqui não tem como eu passar para vocês exemplos, porque isso daí, exemplos reais mesmo, porque isso daí ficaria muito mais pesado, e geralmente problemas reais, eles acabam não se retendo apenas a um único assunto. A gente acaba recorrendo a equações diferenciais, a coisas de cálculo, enfim, a outras áreas matemáticas que fogem do escopo, aqui no caso do meu canal. Então, eu vou passar para vocês, nessa aula de hoje, o cálculo de uma potência de uma matriz. Como eu falei, é um problema matemático, já vou começar a exibir a bancada para vocês aqui, e o assunto dessa aplicação é: se a minha matriz ela é diagonalizável, se a minha matriz ela é uma matriz diagonalizável, como que eu posso usar essa ideia da matriz ser diagonalizável para calcular, o foco da aula está aí, a potência de uma matriz A elevado a K. Aqui, pessoal, veja bem, problemas reais nós lidamos com coisas computacionais já, ok? É óbvio que problemas reais, fazer as contas de determinar autovalores e autovetores à mão é um problema insano. Porém, você precisa saber a teoria, porque independente se você for usar um software matemático, ou se você escolher uma linguagem de programação, seja ela qual for, é você quem vai ter que programar, e para você programar, você precisa saber o que você está fazendo, ok? Ou pelo menos entender o que o software vai fazer por você, tá certo? Você precisa fazer uma linha de comando. Então, o problema é simples, eu quero calcular a potência de A elevado a K, só que se K é muito grande, né? Se o K é muito grande, dá um puta trabalho. Dá bastante trabalho isso daqui. Por quê? Porque eu vou ter que calcular A elevado a K, K vezes. A matriz A vezes A, K vezes. Então, A vezes A, vezes A, vezes A, vezes A, vezes A, K vezes. Se o K for 20, por exemplo, mesmo que a matriz A seja uma matriz 2 por 2, vai dar muito trabalho. Porque você vai pegar uma matriz 2 por 2 vezes uma 2 por 2. Aí você vai fazer as continhas lá, vai dar A ao quadrado. Aí você vai pegar A ao quadrado vezes A para obter A ao cubo. Depois você vai pegar A ao cubo vezes A para obter A à quarta. Até que chegar a 20, você calculou 20 produtos de matrizes. Agora você imagina se além da potência K for grande, se a ordem da matriz também for grande. Você pega uma matriz, nem vou muito grande, uma matriz 10 por 10, porque matriz grande, em problemas que eu já vi, são matrizes de ordem 1000 por 1000, 10.000 por 10.000. Às vezes tem computador que nem memória para
resolver esse tipo de problema. Problemas reais, né? No caso que estou lidando. Então, nesse caso aqui, eu vou explicar um passo teórico, que é óbvio que quando a gente vai calcular na prática, nós recorremos a softwares ou linguagem de programação adequada aí. Então, como está bem escrito aí para vocês, o cálculo é trabalhoso, mas se a matriz A for diagonalizável, esse cálculo, de certa forma, pode ser simplificado. E como que vai funcionar? Pessoal, ó, como que vai proceder? Primeira coisa, aí tem uma matriz D lá em cima, mas daqui a pouco eu explico de que se trata ela, tá? É uma abreviação que eu estou usando aqui. Se a matriz A é diagonalizável, a gente já aprendeu na aula de diagonalização de operadores que existe uma matriz inversível P e existe uma matriz diagonal D, de tal forma que a minha matriz A é semelhante a essa matriz D, ou seja, vale essa igualdade aqui. Ok? A é igual a P, dP a menos 1. E a gente já viu que uma matriz, essa matriz P ela é formada pelos autovetores da matriz A associados aos valores lambda 1, lambda 2, lambda n. Então, isso daí não tem mais segredo, isso daí é o que vocês já sabem de aula anterior. Isso daqui que eu escrevi aqui em cima é a matriz D lá da diagonalização, tá certo? Só que ao invés de carregar ela em forma de matriz, eu vou escrever assim para ficar mais limpo as contas que eu vou fazer aqui. Então, ó, D é a matriz diagonal de lambda 1, lambda 2, lambda n. Ok? É como no seguinte sentido, que a matriz D aparece na diagonal os lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda n, separado por vírgulas, para saber que esse cara está na entrada 1, 1, esse aqui está na entrada 2, 2, esse aqui está na entrada n, n. Tá certo? Da matriz. Perfeito? É só uma abreviação. Segunda coisa que eu quero que vocês olhem e que faz sentido é essa conta aqui. Por enquanto é uma conta sem pé nem cabeça, mas daqui a pouco faz sentido. Se você pega a matriz D, que é essa matriz diagonal, o que é D ao quadrado? É D vezes D. Quando você calcular D vezes D, vai dar uma matriz diagonal que é lambda 1 ao quadrado, lambda 2 ao quadrado, lambda n ao quadrado. Pessoal, eu já peguei aqui, ó, deixei pronto para a gente ganhar tempo. O que significaria o D ao quadrado, por exemplo? Tá aqui, ó. O que é D ao quadrado? É a matriz D vezes a matriz D. Faz essa conta. O que vai dar? Lambda 1 ao quadrado. Ó, eu tô pensando na primeira linha com a primeira coluna para dar esse cara aqui, certo? Lambda 1 vezes lambda 1, lambda 1 ao quadrado. Mais 0 vezes 0, mais 0 vezes 0, mais 0 vezes 0, mais 0 vezes 0. Ou seja, lambda 1 ao quadrado, mais 0, mais 0, mais 0, mais 0, lambda 1 ao quadrado. Se você for para esse daqui, ó, que está na primeira linha e segunda coluna, eu tenho que pegar a primeira linha com a segunda coluna. Vai dar 0 vezes lambda 1, que dá 0. 0 vezes lambda 2, que dá 0. 0 vezes 0, mais 0 vezes 0, mais 0, dá 0. Continuando essa conta aqui, ó, o último, que seria da primeira linha e última coluna, dá lambda 1 vezes 0 dá 0, 0 vezes 0 dá 0, mais 0 vezes lambda, perdão, aqui, né, gente? 0 vezes lambda n vai dar 0. Então, ó, 0 mais 0, mais 0, mais 0, mais 0, dá 0. Ok? Então, vamos só pegar esse segundo aqui, ó, lambda 2 ao quadrado, para vocês enxergarem. Então, ó, tem que pegar a segunda linha com a segunda coluna. Dá 0 vezes 0, dá 0. Lambda 2 vezes lambda 2, lambda 2 ao quadrado. Aí aqui é 0, 0, 0, 0, 0. Então dá lambda 2 ao quadrado quando eu somar tudo isso. Perfeito? Ou seja, D ao quadrado, agora vamos aqui para a aula, é a diagonal, onde a primeira entrada é lambda 1 ao quadrado, a segunda entrada da diagonal é lambda 2 ao quadrado, até a última entrada é lambda 2 do lambda n ao quadrado. Ok? É essa matriz aqui. Perfeito? Quando você fizer D ao cubo é D ao quadrado vezes D. Então, você vai pegar essa vezes essa, vai dar lambda 1 ao cubo, lambda 2 ao cubo, lambda 3 ao cubo, até lambda n ao cubo, que é justamente o que está escrito aqui. Ok? D3 é lambda 1 ao cubo, lambda 2, até chegar no D elevado a K. Eu vou fazer isso K vezes. Ok? Agora vem a terceira e última conta para a gente poder chegar no resultado. Bom, vamos lá. Não vai ser difícil de vocês enxergarem isso daqui. E aqui está a conta. Lembrando que eu quero calcular a potência de A. A elevado a K. A elevado a K é A vezes A vezes A vezes A, K vezes. Né? Só que a minha matriz A ela é diagonalizável. Dá uma olhada. O que apareceu aqui? Apareceu P, D, P a menos 1. Porque eu estou supondo a matriz diagonalizável. P, D, P a menos 1. Está aqui separado por um parênteses. Vezes P, D, P a menos 1 vezes P, D. Ou seja, eu troquei a matriz A por P, D, P a menos 1. Ok? Quantas vezes isso? K vezes. Agora eu quero que vocês reparem o seguinte, ó, tá vendo que eu mudei o parênteses de lugar? Porque eu quero juntar essa P a menos 1 com essa P a menos 1 junta com uma P anterior que tá aqui, vou ter que fazer assim, ó. E essa P junta com uma P a menos 1 que tá aqui anterior. Que é justamente essa parte que eu coloquei aqui, ó. Só que P a menos 1 vezes P é a matriz multiplicada pela sua inversa. Quem que dá?
identidade, né? Matemática lá do começo da álgebra linear, a matriz multiplicada pela sua inversa dá identidade. Aqui também vai dar identidade, aqui também dá identidade e assim por diante. Tá certo? Ó, foi a única coisa que eu fiz. Ó, PD, PA menos 1P, D, PA menos 1P. Aqui, ó, fica PA menos 1P, que é essa, D, PA menos 1, tá vendo? Então, eu só copiei esses caras aqui. Coloquei uma matrizinha a mais aqui, só para vocês entenderem a ideia. Então, isso fica P, D, identidade, D, identidade, 3 pontinhos, identidade, D, PA menos 1. Só que D vezes a identidade dá D. D vezes a identidade dá D. D vezes a identidade dá D, identidade, enfim, até chegar que vai dar P. Esse P é o mesmo P daqui. D, 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 K vezes, e o P é menos 1. Só que D vezes D vezes D vezes D é D elevado a K. Moral da história, você não precisa calcular a matriz A vezes A vezes, se ela for diagonalizável, A vezes A vezes A vezes A vezes A, K vezes. Você simplesmente pode vir aqui, sabendo que ela é diagonalizável, você sabe que existe a matriz P de pato e a matriz D de dado. Basta você descobrir quem que é a matriz D, elevar todos os elementos da diagonal a K, descobrir quem que é a matriz P, descobrir a inversa da P, e aí você faz essa conta que A elevado a K pode ser simplificado desta forma. Professor, mas dá bastante conta também, porque a gente tem que determinar quem é a matriz P, tem que determinar quem que é a inversa da P, a matriz D eu tenho que calcular quem são os autovalores, aliás, vamos começar pela D, né? Eu tenho que calcular quem são os autovalores para poder descobrir quem que é D e, consequentemente, D elevado a K, que a gente já sabe que é essa diagonal aqui, para depois eu descobrir quem são os autovetores e descobrir quem que é a P. Ótimo. Num programa de computador, aí agora nós estamos trabalhando com memória computacional, só para vocês entenderem uma questão de aplicação. Quando você vai fazer o produto de uma matriz por outra, você tem uma ordem quadrática de operações. O que eu quero dizer? Você vai ter, assim, A vezes A. Você vai, para calcular um único elemento, por exemplo, se ela for 2 por 2, você vai fazer 4 operações de multiplicação. 4 operações, cada uma delas tendo uma multiplicação, que é o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo. Depois o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo. Depois o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo, o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo. Estou pensando numa matriz 2 por 2. Então você tem ali um produto, uma soma e outro produto. Então, para cada entrada de uma multiplicação, você tem ali um produto e uma soma. Um produto e uma soma. Aliás, 2 produtos e uma soma. Imagina você fazer isso várias vezes. Você tem que. E detalhe, para você fazer isso, você tem que ir acumulando. Lógico, gente, tem muita coisa aqui que eu não estou falando de aproveitamento de memória, esparsidade de matriz, seja lá o que significa isso. Tem muita coisa que eu não estou falando aqui. Mas na teoria, é isso que está acontecendo. Aqui, tecnicamente, você só precisa descobrir uma matriz, a sua inversa, e fazer ela a diagonal elevada a K, porque como é cheio de zeros, é barato fazer isso. É só elevar a diagonal a uma potência. Então, tecnicamente, aqui eu tenho um cálculo muito menos trabalhoso, computacionalmente pensando, falando, do que eu pegar a matriz A e multiplicar por ela K vezes. Né? Quer multiplicar na mão, vai dar o mesmo resultado. Se a matriz for diagonalizável, essa é a ideia. Então, aqui está o único exemplo da aula, porque tecnicamente é só a gente para calcular A elevado a K, basta que a gente determine quem são os autovetores que compõem a matriz D, descobrir quem são os autovalores associados que compõem a matriz P, inverter a matriz P, fazer esse produto para obter a matriz A elevado a K. Ou seja, aqui tecnicamente eu tenho apenas o produto de 2 produtos de matriz, né? Que eu faço P elevado a K, o resultado que der, eu multiplico por P a menos 1, eu já obtenho A elevado a K. Então, bora calcular quem que é A elevado a K. Eu quero uma expressão geral, vai ficar uma conta meio feia, tá? Porque eu não pedi A à quinta, tá certo? Eu já pedi elevado a K, depois você substitui o K por 5, o K por 6, o K por 7, ou seja, eu quero uma expressão geral para esse problema mesmo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é mostrar quem que é A menos lambda aí. Eu já tenho a matriz A, né? A matriz A foi dada desse jeito. Pessoal, aqui no caso vai dar 2 menos lambda, 3 menos lambda, menos 2 menos lambda, e vou copiar o resto. 1, 1, 2, 4, menos 1 e menos 1. Ok? Agora a gente determina quem é o polinômio característico dela. Por que eu preciso fazer o polinômio característico desta matriz?
porque a matriz D é formada pelos autovalores. Então, para ter os autovalores, eu preciso do polinômio característico, ok? E a matriz P é formada pelos autovetores, e para obter os autovetores, eu preciso dos autovalores, né? Esse polinômio, depois que vocês abrirem aqui e tal, até coloquei assim, ó, abrindo essas contas, a gente vai obter o polinômio na sua forma fatorada, como sendo 1 menos lambda, 1 mais lambda e 3 menos lambda. Ou seja, né, deu uma travadinha aí, deixa eu só... 3 menos lambda. Ou seja, aqui acho que está claro para todo mundo que esse operador, essa matriz, na verdade, né? Aqui no caso a gente não está lidando com o operador. Essa matriz, ela é uma matriz diagonalizável. Por quê? Porque todos os autovalores são distintos. Eu obtive o autovalor, aqui no caso, ó, 1, menos 1 e 3. Tá certo? Então, esses são os autovalores. Então, eu vou escrever aqui, ó, autovalores. Lambda 1 é 1. Lambda 2 é menos 1, não importa quem que é lambda 1, lambda 2, lambda 3. É você quem escolhe quem que é quem. Eu estou chamando esses caras aqui, ok? Lambda 1, lambda 2, lambda 3. Pessoal, não vou entrar em detalhe quem são os... Como calcula, tá? Como calcula vocês já sabem. Eu já vou aqui para o que me interessa. Quem são os autovetores associados? Os autovetores associados, ó, do lambda 1 igual a 1, o V de 1, que é o espaço associado ao autovetor 1, eu vou colar aqui, vai ser o menos 1, 1 e 0. Depois vocês calculem e vocês vão ver que vai dar isso daqui. Eu quero ir direto para a aplicação. Em relação ao lambda 2 igual a menos 1, o autoespaço, né, do V de menos 1, ele vai ser o 0, menos 1 e 1. E relacionado ao lambda 3, e é 3, o autovetor associado ao autovalor 3 é menos 2, menos 3 e 1. Ok? Bom, logo, a minha matriz P. Bora lá. Pessoal, eu vou colocar isso aqui na primeira coluna, esse na segunda coluna, esse na terceira. Então, menos 1, 1, 0, 0, menos 1 e 1, 0, menos 1 e 1, menos 2, menos 3 e menos 1. E aí agora a gente tem que tomar cuidado, porque se eu escolhi... Nossa, nem subi aqui. Bom, agora vou repetir, né? Porque eu acabei escrevendo sem colocar, ó. Eu peguei esse primeiro, coloquei na primeira coluna, esse segundo eu coloquei na segunda e esse terceiro eu coloquei na terceira, ok? Nesse sentido, esse cara tem que ser o primeiro, esse tem que ser o segundo, esse tem que ser o terceiro da diagonal, tá? Lembrando que se esse cara está na primeira coluna, esse cara tem que estar na primeira entrada da diagonal. Se esse está na segunda coluna, esse tem que estar na segunda entrada da diagonal e assim por diante. Não pode trocar, porque senão não dá certo a diagonalização. Então, aqui fica 1, menos 1 e 3, e o resto é 0. Ok? Ou se você quiser usar naquela notação que eu acabei de criar, você pode escrever desse jeito, que é a diagonal formada por 1, menos 1 e 3. Eu vou trabalhar com essa daqui. Perfeito? E assim, agora a gente vai partir para calcular A elevado a K. Bom, vamos ganhar um pouquinho de tempo aqui. Ok? Porque tem bastante valores para colocar. Bora lá. A elevado a K, de acordo com aquela parte teórica, é P D elevado a K, P a menos 1. Coloquei aqui a matriz P, que a gente acabou de encontrar. Essa é a matriz D elevado a K, ó. 1 elevado a K, menos 1 elevado a K e 3 elevado a K. Pessoal, entre parênteses, tá? É importante esses parênteses aqui, porque é o menos 1 todo elevado a K. Tem que lembrar que sem esse parênteses aqui daria problema. Beleza? Porque se o K for par, aqui dá 1. Se o K for ímpar, aqui dá menos 1. Beleza? Então, toma cuidado aqui, que é menos 1 todo elevado a K e 3 elevado a K. E essa matriz aqui eu já estou afirmando para vocês. Pega essa matriz e inverta, vocês vão perceber que vai dar exatamente essa daqui. Ok? Primeira conta que eu fiz foi essas duas aqui, ó, P vezes D. Até coloquei um risquinho aqui para vocês entenderem. Vai dar umas contas esquisitas? Vai, porque tem potências de K aqui. Então, por exemplo, ó, 1 elevado a... Bom, qualquer coisa elevada a 1 elevado a qualquer coisa, no caso aqui vai dar 1, né? Então, nesse caso aqui, ó, vai dar menos 1 vezes 1, mais 0, mais 0. O que daria a primeira entrada? Daria menos 1. Então, não tem segredo. Segunda entrada, ó, a entrada 1, 2 aqui, que é essa que dá 0, ó. Menos 1 vezes 0 dá 0, 0 vezes qualquer coisa dá 0, e 0 vezes menos 2 dá 0. Então, aqui deu 0. Beleza?
E essa terceira entrada, ó, dá uma olhada, dá 0 vezes menos 1, a terceira entrada é essa daqui, tá na 1, 3, então primeira linha, terceira coluna, ó, menos 1 vezes 0, 0 vezes 0, então, ó, 0 vezes dá 0, aqui 0 vezes menos 1 dá 0, 0 vezes 0 dá 0, então deu 0, menos 2 vezes 3 elevado a k, tá aqui, ó, menos 2 vezes 3 elevado a k. Você vai fazer isso para todas as entradas e vai obter essa matriz malucona aqui, ok? Cuidado que menos 1 elevado a k com esse menos aqui muda a ideia da potência, tá? Eu deixei desse jeito aí mesmo. E só copiei a P menos 1. E quando você fizer esse produto aqui, vai dar uma matriz feia? Vai, porque vai dar, ó, menos meio mais 0 mais 2 vezes 3k sobre 4. Aí eu coloquei tudo numa fração só e aí a gente simplificando vai dar esta coisa bem esquisita aí. Tá certo? Ou seja, A elevado a K, se o K for 1, 1 mais 1, 2. Pessoal, se o K for 1, é a própria A, né? 3 elevado a K, desculpa, 3 elevado a K. Se o K for 1, 3 elevado a 1 dá 3, mais 1, 4. 4 dividido por 2 dá 2. Aqui, ó, 2. 1 e 1. Vamos só nessa primeira linha aqui. 3 elevado a K menos 1 sobre 2. 3 elevado a 1 dá 3, menos 1 dá 2. 2 por 2 dá 1, ó. Que era aqui, ó. 1 e o outro também dá 1. Ok? 3 elevado a K menos 1 sobre 2. Ó, 3 elevado a 1 dá 3, menos 1 dá 2, sobre 2 também dá 1. Se você pegar e fizer aqui nas outras, vai bater também, tá certo? E essa daqui é uma expressão geral para qualquer K. Professor, quero calcular A elevado a 20. Você vai colocar 3 elevado a 20 mais 1 sobre 2. 3 elevado a 20 menos 1 sobre 2. 3 elevado a 20 menos 1 sobre 2. Aqui fica menos 1 elevado a 20. Que, na verdade, só vai ser um alternador de sinal isso daqui, na verdade. Vai ficar menos 1 e mais 1, né? Mais 3 elevado a 21 menos 2, tudo isso sobre 4. Vai dar uns números esquisitos? Vai. Na verdade, vai dar uns números grandes, né? Porque você vai cada vez mais aumentando as potências dessas matrizes. Quer calcular elevado a 100? Não seja por isso. Você tem duas opções de fazer. Você pega e faz A vezes A vezes A vezes A vezes A vezes A 100 vezes, ou você vem aqui nessa expressão geral que a gente acabou de obter e substitui o K por 100. Tecnicamente deu bem menos contas, porque eu só tive que descobrir a matriz P, a matriz D, fazer a matriz D elevada a K e fazer o produto de dois produtos de matriz. Aqui está o primeiro produto e o segundo produto para obter a expressão final. Ok? Com isso, né, eu já encerro essa aula e, como eu falei para vocês, existem aplicações a rodo nessa parte de potências de matriz, tá, gente? Como eu falei agora no começo da aula. Hereditariedade, relação consanguínea, controle de doença, algumas coisas na teoria espectral de grafos, enfim, existem aplicações que eu estou falando e até deixando de falar aqui para vocês. Então, na próxima aula, é uma outra aplicação que está atrelado com uma exponencial de uma matriz, né? Função exponencial, e a gente vai tratar isso daí, entra um pouquinho de cálculo, tá? Da parte de séries de potências, mas é uma coisa tecnicamente um pouco mais simples que eu quero adotar com vocês. Então, encontro vocês na nossa próxima aula de aplicação. Um grande abraço e tchau.